Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Números 22, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vindo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou-se a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombastes de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei a mim. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falará. Aleluias. Aqui, irmãos, nós vemos a história de um profeta chamado Balaão. Ele é muito interessante. Uma jumenta falou com Balaão, e o mais importante é que Balaão também falou com a jumenta. Eu quero dizer que os jumentos se entendem. Balaão não era jumento, ele era um servo de Deus, era um profeta de Deus, e até reconhecido, irmãos, por todos, porque lemos no finalzinho do versículo 6, porque sei que a quem tu abençoar, será abençoado, e a quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Portanto, Balaão, irmãos, ele era poderoso profeta de Deus. Mas eu quero dizer que, mas ele vinha agindo com ignorância, errando toda hora como um jumento. A gente vê no versículo 4 e o 6, contam que de Balaque, rei de Moabe, que era um povo inimigo de Israel. O rei Balaque queria contratar Balaão para amaldiçoar Israel, junto com a mensagem. Balaque mandou uma quantia de dinheiro para pagar as maldições. O primeiro erro de Balaão foi que ele recebeu a mensagem. O segundo erro foi quando Balaão viu o dinheiro. Ele disse: Eu vou pensar. No versículo 7, irmãos, está escrito: Fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Ora, não tinha nem o que negociar. Balaão, irmãos, agiu estupidamente. E uma pessoa assim, com esse comportamento, não deveria
Não deveria fazer isso. O que Balaão fez foi uma jumentice, uma burrice. Agora esse fato sobrenatural ocorrido era um alerta de Deus sobre o caminho errado em que Balaão estava andando e da sua completa falta de visão espiritual, irmãos. Então muitas vezes a falta de visão espiritual leva ao descontrole emocional. No versículo 6, ouvindo a proposta do rei Balaque, Balaão ficou cego espiritualmente, perdeu a noção das coisas e até foi consultar a Deus sobre o que o Senhor pensava. Deus disse para ele no versículo 12, Deus disse a Balaão, não vá com eles e nem amaldiçoe o povo de Israel, pois o meu povo, ele é abençoado. Salmo 91 diz que, portanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus, vendo a completa falta de visão espiritual dele, por fim o permitiu. Vamos ler no versículo 20 sobre a recomendação de que fizesse apenas o que Deus dissesse. E Balaão foi, mas não foi feliz. Aconteceu de um anjo de Deus se colocar no caminho e Balaão não viu nada. Estava mesmo cego espiritualmente. Quem viu foi a jumenta, parecendo até mais espiritual do que ele. Balaão se descontrolou, pegou uma vara e passou a bater com força no animal. Irmãos, muitas vezes você se descontrola com frequência. Você se ira facilmente. Provérbios 14, 17, irmãos, diz que quem se zanga facilmente faz coisas tolas. A falta de visão espiritual, irmãos, nos leva não apenas ao descontrole emocional, mas também muitas vezes à ingratidão. Nós lemos no versículo 30, nessa conversa da jumenta com o profeta, vemos que ela reclama da ingratidão de Balaão e do seu tratamento grosseiro e violento. Mas Balaão, cego espiritualmente, mantém o seu coração duro e ingrato. Ele está tão cego, tão tapado espiritualmente, que nem percebeu que era a jumenta que estava falando com ele. Irmãos, a falta de visão espiritual, ela leva a pessoa à morte. Os versículos 31 e 33, o profeta Balaão escapou da morte pelo menos 3 vezes seguidas. E graças à visão da sua jumenta, porque ele mesmo não estava enxergando o perigo. Balaão não conseguia ver o anjo do Senhor com uma espada na mão, pronta para matá-lo. Mas a jumenta viu e desviou-se. A palavra do Senhor encontramos relatos de muitas outras pessoas cegas, espirituais e até mesmo uma cidade inteira, como Jerusalém, que não enxergou o Messias. Está lá em Mateus 23, 37, 39. Quer dizer que a desobediência a Deus, o pecado, ele cega mesmo qualquer pessoa, irmãos, e leva o pecador à morte, não apenas física, mas também espiritual. Está em Romanos 6, 23. Balaão, ele era um profeta de Deus, mas as ofertas de Balaque, irmãos, parecem mais vantajosas para ele, e ele perdeu a visão espiritual. Trocou aquilo que tinha de Deus de melhor para ele por dinheiro. Muitas vezes as pessoas trocam as bênçãos que ele tem por causa do dinheiro, por causa de recompensas, por causa daquilo que o inimigo tem tentado colocar nas mãos dele. E com a perda da visão espiritual, irmãos, Balaão se tornou emocionalmente descontrolado, se tornou ingrato e também sofreu risco de morte várias vezes. Eu quero dizer, irmãos, que para não cairmos nesse erro, nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Quem está com Deus depende dele. Não tem maldição que consiga atingi-lo, não tem feitiçaria que alcança. Deus disse: Balaão, você não pode amaldiçoar o meu povo, porque o meu povo, ele é abençoado, porque é um povo abençoado. E hoje Deus está te fazendo uma pergunta. Irmão, será que você tem tido visão espiritual para enxergar isso? Balaão, todas as vezes que ele ia amaldiçoar o povo, o Espírito Santo descia sobre ele e ele abençoava cada vez mais a Deus, cada vez mais as pessoas. Eu quero dizer que Deus cuida dos seus. Deus não vai te deixar cair. Deus está com as mãos poderosas sobre você, aonde você andar, aonde você colocar a planta dos seus pés. Então Deus jamais vai deixar que alguma coisa venha te atingir. O Salmo 91 nos fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente
descansará. Então descansa no Senhor. Creia, toma posse dessa palavra. Eu espero que essa palavra tenha falado em teu coração. Aleluias.